Bom, dando continuidade ao nosso curso de Física 1, levando em conta que nos últimos vídeos eu calculei com vocês os momentos de inércia de alguns sistemas físicos específicos, enfim, da esfera, do disco, do anel, que são alguns mais tradicionais. Agora eu vou fazer dois vídeos com vocês, que é esse vídeo e o próximo, que vão ser apresentando e demonstrando dois teoremas bem relevantes que estão relacionados com essa noção do momento de inércia, principalmente com o cálculo do momento de inércia. Então vamos começar com o teorema de hoje, que é o teorema dos eixos paralelos. Qual que é a ideia desse teorema? A ideia é o seguinte: se vocês forem ver, todos os momentos de inércia que eu calculei com vocês nos últimos vídeos foram para eixos específicos. Enfim, para ser mais específico ainda, se vocês voltarem, eu calculei o momento de inércia de todas as situações, todas elas em relação a algum eixo que passa pelo centro de massa dos corpos que a gente estava analisando. Então, por exemplo, no caso do anel e do disco, eu calculei com vocês o momento de inércia com relação ao eixo central, que é o eixo em que está o centro de massa, o centro de massa tanto do anel quanto do disco, enfim, a gente estava fazendo tudo, levando em conta corpos com a massa uniforme distribuída. Enfim, o centro de massa estava exatamente nesse eixo. Quando a gente fez da esfera, a gente fez por um eixo que passa pelo seu centro, que é exatamente onde está o centro de massa. Enfim, o único exemplo que eu calculei com vocês que não estava, que eu não calculei, no caso, um momento de inércia em um eixo que passa pelo centro de massa, foi o da barra delgada, quando a gente calculou com relação ao eixo que passa na extremidade. Mas aí eu também calculei o momento de inércia com relação ao eixo que passa pelo centro da barra, que é exatamente onde está o centro de massa dela. No caso, eu calculei todas as situações, o momento de inércia com relação a algum eixo que passa pelo centro de massa do sistema, porque o teorema dos eixos paralelos nos permite, a partir do conhecimento de qual é o momento de inércia em relação a algum eixo que passa pelo centro de massa, esse teorema nos permite determinar qual que é o momento de inércia desse mesmo sistema, com relação a qualquer eixo paralelo a esse que a gente calculou inicialmente, que a gente tem informação, passando pelo centro de massa. Então, por exemplo, se você tem algum corpo qualquer, você calculou o momento de inércia com relação a esse eixo, sendo que esse eixo é o eixo que passa pelo centro de massa. Imagina que o centro de massa desse sistema está aqui. O teorema dos eixos paralelos nos permite determinar, então, qual que é o momento de inércia com relação a qualquer um desses eixos daqui. E eu acho que não é surpresa para ninguém, o nome teorema dos eixos paralelos vem exatamente daí. Bom, primeiramente, qual que é o teorema dos eixos paralelos? Vamos apresentar esse teorema para depois a gente poder demonstrar e colocar ele na nossa caixinha de ferramentas mental para poder resolver qualquer tipo de problema que a gente não conhece o momento de inércia do sistema, mas a gente conhece com relação ao eixo algum eixo que passa pelo centro de massa que seja paralelo a esse que a gente precisa. Então vamos lá, seja um sistema qualquer com o momento de inércia conhecido com relação a esse eixo, que é o eixo que passa pelo centro de massa. Se você quiser determinar qual que é o momento de inércia com relação a esse outro eixo, que é paralelo ao eixo inicial, e que está a uma distância do eixo, que você conhece o momento de inércia, então, o momento de inércia com relação a esse eixo que eu desenhei em azul, ele vai ser o momento de inércia com relação ao eixo que passa pelo centro de massa, que é paralelo a esse que você está querendo calcular, corrigido com um termo que é md ao quadrado. Então, esse cara daqui é o teorema dos eixos paralelos. Basta você somar o momento de inércia de uma partícula a uma distância d do eixo de rotação. Bem simples esse teorema. A demonstração dele também é bem simples de se entender. Qual que é a ideia? Independente do eixo que você vai escolher para poder calcular o momento de inércia, o cálculo do momento de inércia é sempre idêntico. O momento de inércia ele é sempre igual à integral de S ao quadrado dm, sendo que esse S daqui é a distância do pedacinho de massa que você está calculando, que você está utilizando, em relação ao eixo que você está querendo calcular. Então, vamos lá, independente se você está calculando com relação a esse eixo que passa pelo centro de massa, ou com relação a esse eixo em azul, qual que vai ser o procedimento? Você vai pegar esse corpo, você vai fragmentar ele em um punhado de pedacinhos bem pequenininhos, com massa dm, ok? E aí, claro, dependendo do eixo que você estiver analisando, você vai usar ou esse S daqui, ok? Se for com relação ao eixo que passa pelo centro de massa, ou então você vai calcular com relação a esse S daqui, que eu vou chamar de S', ok? Que seria com relação a esse outro eixo que a gente quer, ok? Então, vamos lá, nesse sentido, o momento de inércia com relação a esse eixo em azul seria, então, colocar aqui um S' ao quadrado dm, enquanto o momento de inércia com relação ao eixo que passa pelo centro de massa seria simplesmente o S quadrado dm, enfim, levando em conta o S, a distância em relação ao eixo que passa pelo centro de massa, e o S' com relação a esse outro eixo que a gente está querendo determinar. Ok? Obviamente, existe uma relação
entre essas duas expressões, né? Obviamente também pelo fato de que esse é o teorema dos eixos paralelos, né? Mas eu digo, mesmo se a gente não conhecesse o teorema dos eixos paralelos, é visível que vai ter que existir uma relação entre esses dois caras. Por quê? Porque S e S', né, eles estão relacionados por essa distância D. Né? E eu acho que só a partir daí já deve ter ficado claro como é que a gente faz, né, para poder chegar na demonstração completa desse cara. Né? Percebam que S' mais S é igual à distância D. Okay? Aqui, né, o mais correto, na verdade, teria sido eu tirar essa setinha. Na prática, tanto S quanto esse S' não são vetores, eles são somente, né, distâncias. Então, eu vou colocar assim, né, porque se a gente for pensar nele como vetor, né, obviamente isso aqui não vai fazer muito sentido. Mas enfim, a gente sabe que S' mais S é igual a D, a distância entre esses dois eixos. Consequentemente, S' é igual a D menos S. E a gente pode pegar essa expressão e jogar aqui, né, na expressão do momento de inércia, porque, enfim, a gente vai acabar trocando o S' ao quadrado por um S ao quadrado, e isso vai fazer, né, com que, naturalmente, o momento de inércia com relação ao eixo que passa pelo centro de massa apareça na expressão, né, do momento de inércia com relação a esse outro eixo daqui, a uma distância D do que passa pelo centro de massa. Ok? Então, vamos lá, né, vamos simplesmente substituir aqui, né, o S' por D menos S. Então, vamos lá, o momento de inércia com relação a esse eixo, né, aqui esse eixo em azul, genérico, ele vai ser o quê? Ele vai ser integral de D menos S ao quadrado dm. Esse cara daqui vai ser o quê? Vamos lá, né? Aqui a gente tem o quadrado da diferença. Então, esse cara daqui vai ser D ao quadrado mais S ao quadrado menos 2 vezes D vezes S, isso daqui, dm. Né? E como qualquer boa integral, né, integral da soma é a soma das integrais. A integral é uma operação linear. Consequentemente, esse cara daqui pode ser separado em integral de D ao quadrado dm mais integral de S ao quadrado dm menos 2 vezes S. Eu vou até colocar aqui S vezes D para não parecer, né, que ds é diferencial do S. Né? Enfim, o problema do D é que sempre pode dar esse tipo de conotação. Né? Mas enfim, né, esse cara daqui, né, integral em dm. No caso aqui, esse D pode sair da integral porque ele é constante, mas o S não, né? Porque, claro, o S vai depender de qual que é o elemento aqui que a gente vai estar analisando, né? Enfim, qual que é o elemento de massa. Agora é só a gente fazer as identificações. Olha só quem que é esse cara, né? Como D ao quadrado. Né? Como D é uma constante, então D ao quadrado também é. Integral de dm é a massa toda do sistema. Então esse termo daqui, né, vai ser somente o nosso md ao quadrado, que é o momento de inércia da partícula, né? Enfim, que a gente soma aqui, né? É daqui que surge esse md ao quadrado. Ok? Ó, esse segundo termo é a definição do momento de inércia com relação ao eixo que passa pelo centro de massa. Ok? Integral de s quadrado dm. E esse outro termo daqui, um pouquinho de divagação, né, que eu vou, claro, né, fazer com vocês, mostra que esse termo daqui ele é zero. Ok? Um jeito fácil da gente mostrar que ela é igual a zero é o seguinte. O que significa integral de SDM? Para ficar mais fácil de pegar a ideia, vamos fazer o seguinte. Vamos multiplicar e dividir essa expressão pela massa, né, do sistema como um todo, né, que eu estou chamando aqui somente de M, né, M minúsculo. Então, vamos fazer isso daqui, né? Divide e multiplica, ou seja, não modifica em nada, porque aí fica mais fácil de entender o que significa esse cara daqui. Né? Olhando essa expressão daqui, integral de SDM dividido por M, percebam, isso daqui corresponde a qual é a distância S média de todos os pedacinhos de massa. Porque a gente não está fazendo, né? Enfim, fragmenta aquele corpo em vários pedacinhos dm, pega qual que é a distância deles para o eixo, soma todo mundo, e depois divide pela massa. Isso daqui é uma média ponderada em que, né, os pesos dessa média ponderada são exatamente as massas. Agora, o que é uma posição média, sendo que os pesos dessa média são exatamente as massas? Isso é exatamente o centro de massa. Para ser mais específico, esse cara daqui corresponde a qual que é a distância S que o centro de massa está com relação a esse eixo que a gente está calculando a média. Agora, essa integral de SDM, esse S daqui não é a distância com relação a esse eixo daqui, o eixo que passa pelo centro de massa? Qual que é a distância S do centro de massa com relação a esse eixo daqui? É zero, porque esse eixo, por definição, né, por construção, por hipótese, é o eixo que passa pelo centro de massa. Então, a posição, né, S, a distância S que o centro de massa está em relação a esse eixo que passa pelo centro de massa é, evidentemente, igual a zero. Consequentemente, o que a gente acaba de chegar? A gente acaba de chegar que o momento de inércia com relação a esse eixo,
em azul daqui, né, enfim, esse eixo paralelo ao eixo que passa pelo centro de massa, ele vai ser igual ao momento de inércia do centro de massa, né, adicionado do momento de inércia de uma única partícula a uma distância d do eixo de rotação, md ao quadrado, que é exatamente, né, enfim, o teorema dos eixos paralelos. Então perceba que é bem rapidinho, né? O teorema dos eixos paralelos é basicamente, escreve qual que é o momento de inércia, né, com relação a dois eixos paralelos, um passando pelo centro de massa e um outro genérico, né, e simplesmente relacione as coordenadas, né, de cada um dos pedacinhos de massa dm. Bem simples, e está aqui demonstrado e apresentado, então, o teorema dos eixos paralelos. Dado isso, vou encerrando o vídeo de hoje e volto com vocês no próximo vídeo para a gente poder, né, calcular mais um teorema agora, né, o teorema dos eixos perpendiculares.